Não importa se você vai ter 20 minutos na sua igreja, meu irmão. Você não vai sair daqui desse congresso para ser uma ovelhinha que vai rebelar contra o seu pastor e dizer para ele: o senhor não flui, o senhor não deixa a gente adorar o tanto que o Espírito Santo quer, tem hora para tudo. Olha, o que Deus pode fazer em 5, 10, 15, 20 minutos, se você deixar o rio fluir desde o primeiro acorde, meu irmão, cantando as canções que Ele quer que você cante, tendo no seu rosto o sorriso do Senhor, o olhar do Senhor para as pessoas na sua igreja, as palavras de vida na sua boca. Se você se submeter ao seu pastor, naquele período que Ele te entregar para ministrar, você vai ver o rio fluir e vai parecer a eternidade. As horas perdem o valor. Se é pouco tempo, fica parecendo que foi muito. Se é muito tempo, fica tão pouco, a gente nem percebe, não se cansa. As horas no céu, elas não existem. Então vamos parar de achar que liberdade é não ter limite. Liberdade é romper com as instruções da nossa liderança. E vamos nos submeter, vamos nos sujeitar, porque o rio de Deus flui. Não importa o estilo, não importa se é hino que você canta na sua igreja, não importa se são canções espontâneas, ensaiadas, se não tem dança. Olha, deixa fluir, não importa o formato. O Espírito Santo quebra os formatos e age de qualquer jeito. Nada impede, não tem dique, não tem barragem que impeça o fluir do rio de Deus. Amém? E nós vamos ver os nossos pastores, a nossa liderança, confiando cada vez mais em nós, se nós nos sujeitarmos a eles. Quantas vezes nós, diante do trono, eu como filha, então, o meu pai, pastor, já falou coisas assim, às vezes, que eu não entendia, mas eu me submetia. Quantas pessoas, membros, ministros de louvor da nossa igreja vão subir e ele chega pertinho do ouvido e diz assim: não fala nada, só canta. Amém. Não fala nem aleluia nem amém, já começa a tocar e canta. Seu pastor não quer que você fale nada? Então não fala, canta, louva. Às vezes você ensaiou, preparou aquela música, o grupo está todo empolgado com a música nova. Quando você vai cantar a música nova, o pastor já está lá no púlpito. Bate no seu ombro, pega o microfone, desce o líder de louvor com aquele bico desse tamanho. Que é isso? Aí os músicos, não dá. Não valoriza a gente, não dá valor, não dá espaço. Que é isso? Qual que é o fruto do Espírito na nossa vida? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Tudo isso, gente, é fruto da árvore. Você está plantado junto às águas. Você está com o rio de Deus fluindo na sua vida. Então, aconteceu uma situação dessa, o pastor falou, cortou seu barato, né, como se diz. Entrega o microfone. Pastor, te amo. A igreja vai ver isso, gente. Vai ser um testemunho tão tremendo. O inferno não vai ter lugar no nosso meio. O diabo não vai ter lugar nas nossas igrejas, no nosso ministério de louvor. Vai ser tudo lindo,
vai fluir muita vida. E não vai ter mais aquelas brigas de músico com equipe de som, de áudio, de vídeo. Ah, aumenta meu microfone, não estou escutando meu instrumento, que não sei o que e tal. Tem que acabar isso, gente. Isso aí é odre velho. Isso aí é odre velho. Eu quero fluir aqui no Rio e eu quero aproveitar e apresentar para vocês a nossa equipe que não aparece, mas que possibilita que a gente esteja aqui, que são o André Espíndola e toda a sua equipe, que rala muito, viu, para a gente estar aqui. Queria que ele ficasse de pé ali na mesa de som, está controlando todo o PA. E eu queria chamar os meninos para subir aqui na frente. Isso mesmo, vamos honrá-los. Vem cá, Tiaguinho, Marcelinho, Daniel. Eu sei que tem muita gente lá atrás que não dá para vir, mas tem o Guilherme. Eles estão com vergonha, gente, eles nunca aparecem. Vem cá, por favor. Puxa seus companheiros aí. Vem, Tiago, vem. Ó, já que seus companheiros estão tímidos, fala o nome deles. Você lembra de todo mundo que está trabalhando aí, virando noite? Da equipe da igreja. Da equipe da igreja, que está trabalhando no congresso. Pode falar, todo mundo que você sabe que está aí servindo. Marcelo, Daniel, Sena, Tiago, Guilherme. Da igreja são esses. E tem mais alguém que você queria falar? Aquele secretário? Tem um Carlinhos, que ajuda, o Elbert, que é lá do Diante do Trono também. A equipe do Graco, né? LPL. André. JM. O Júnior. Jurandir. Ó, gente, são tantos nomes, né? Mas é gente que não aparece. E às vezes nos bastidores fica existindo rixa, rivalidade. Ah, esqueceu o meu Inia, esqueceu não sei o que e tal. Antes de subir no púlpito, tá lá brigando. O que é isso? Tá por fora. Tá debaixo dos nossos pés, amém, irmãos? Vamos aplaudir essas pessoas mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Há poucos dias atrás, se levantou uma grande armadilha do diabo contra a vida do pastor André e do grupo dele. Eles vão estar gravando hoje à noite. E são meninos preciosos que Deus colocou para estar tocando com ele. Eu tenho acompanhado, tenho ministrado com eles nos ensaios. Lá na casa do André, eles se reúnem, eu estou lá com eles. Que gente preciosa que o Senhor reuniu. Aí uma pessoa falou uma coisa, outra pessoa falou outra, chegou no ouvido. Eu sei, gente, que causou uma ferida ali no meio. Era dia do ensaio geral para o CD. O André me ligou: Ana, eu estou muito triste. Eu não sei o que eu faço. Eu falei: Dé, ele me contou a história. Eu falei: Dé, pode deixar, nós vamos sentar, vamos conversar. E Deus vai trazer restauração. Ele podia ter deixado para lá e ido ministrar do jeito que estava. Podia vir gravar do jeito que estava, não é verdade? Pois naquele mesmo dia que ele me falou, nós providenciamos um encontro. E servo de Deus, gente de Deus, é assim. Erra, se fere um ao outro, porque nós somos gente, ferro com ferro se afia.
Faz assim, ó, do lado aí do seu irmão, ó. Tem hora que arranha. Mas servo de Deus, gente de Deus, é tremendo, porque tem o coração quebrantado. Foi maravilhoso o que aconteceu. Foi uma choradeira, uma babação. Um pedindo perdão para o outro e beijando o outro, te amo, irmão. E a confusão do diabo foi desfeita. Aleluia! Glória a Deus! E quando chegou no culto, na igreja, eu estava tão feliz, tão emocionada, sabe por quê? Falei, Deus, muito obrigado, porque nós cantamos o que nós vivemos, Senhor. Porque nós servimos a um Deus que é verdadeiro. Nós não somos artistas simplesmente, nós fazemos a nossa arte cheia de vida. Ela é carregada de vida. Isso faz toda a diferença. Não tem que existir hipocrisia, máscara no nosso rosto. Gente tocando um do lado do outro. Deus olha e vê o rancor, a mágoa, a divisão, o pecado. Então, gente, eu estou testemunhando isso porque isso é muito prático. É muito prático, a gente precisa viver esse amor, essa comunhão, ter disposição, porque confrontar é difícil, gastar, entre aspas, tempo para ouvir o irmão. Então deixa eu te ouvir. Tá, agora deixa eu ouvir o outro. Tá, então agora vão sentar os dois juntos. Dá trabalho. Vamos tirar então os carrapichos agora. Vamos passar o remedinho, o bálsamo. Mas vale a pena. E quando vocês virem os meninos aqui amanhã, hoje à noite, e o pastor André, vocês vão ver o fluir do Espírito, do rio do Espírito, porque eles estão diante do trono do Senhor. Amém? Vamos aplaudir mesmo? Aleluia! É muito mais fácil você reunir músicos e gravar um CD e cada um vai para sua casa, vai para sua cidade e pronto. Ninguém tem compromisso com ninguém. Mas conviver, ter aliança, é precioso demais. E é um privilégio para aqueles que têm coragem de pagar o preço. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Queria convidar aqui o pastor Gustavo, e ele vai estar introduzindo a nossa querida preletora dessa manhã. Mulher realmente preciosa. Cadê ele? Estava aqui? Está vindo, né? Diga para quem está aí do seu lado, prepare-se. Prepare-se, prepare-se. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Pergunta ao seu irmão aí quanto que ele mede, quanto que ele tem de altura. Eu tenho 1,57. Mas o Senhor usa os pequenos. Está aqui uma pequena, grande mulher de Deus. Ei, meus irmãos, graça, misericórdia e paz sobre a sua vida. Bem, hoje, pela bondade do Senhor, vai compartilhar conosco a palavra de Deus a Margareta. A Margareta, ela
faz parte de um ministério chamado AME, e que tem trabalhado ali na Indonésia, mais especificamente ali no Timor-Leste. E Deus a tem usado de uma maneira poderosa para trazer impacto à vida das pessoas, para que elas despertem para ouvirem o que Deus tem falado. Mas a Margarida vai falar por si mesma e não há necessidade de eu apresentá-la mais. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e juntos nós vamos orar pela Margarida, abençoando a vida dela no nome de Jesus. Pai, agradecemos-te pela disposição da tua serva e pelo coração dela voltado para servir o Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor a use para falar conosco essa manhã e que as tuas palavras fluam dos lábios da Margarida e caiam em nossos corações, fazendo-nos entender aquilo que tu tens para nós brasileiros, e não somente entender, mas fazendo-nos também levantar dos nossos lugares de comodismo, para fazermos aquilo que tu queres que façamos. Usa, ó Deus, como esse instrumento nas nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Continuemos em adoração, em espírito em adoração, né? Eu sou descendente chinês, nascido na Indonésia, e faz 36 anos que escolhi o Brasil como o meu lar. E já sou brasileira. Então, na realidade, eu sou missionária brasileira para outros países. Eu louvo ao Senhor que Ele que me preparou desde quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Ele me trouxe para o Brasil, exatamente nessa hora, quando a igreja brasileira está se levantando com visão missionária, que o Brasil não é mais meramente país que recebe missionários, mas o Brasil agora é um país que envia missionários. E envia missionários não é só na América Latina ou por perto. Nós estamos alcançando agora os confins da terra. E exatamente se você pegar o globo e você traça uma linha para procurar qual é o país mais longe do Brasil, ou seja, qual é o país que fica nos confins da terra, é a Indonésia e Timor-Leste. Coincidência. Eu louvo ao Senhor que quando escolhi o Brasil para ser o meu novo lar, o país que adotei, eu escolhi o Brasil porque, como descendente chinês, eu era discriminada racialmente na minha própria terra natal. A minha casa foi atacada quando eu tinha 14 anos de idade. Resultado, eu entrei numa crise existencial e perguntei ao Senhor: Senhor, por que no mundo tem gente que por causa da diferença da cor da pele, da diferença do formato dos olhos, são capazes de um ódio e bater e queimar e tudo mais? E Deus, na sua grande misericórdia e sabedoria, enviou um líder da mocidade de uma igreja para me cutucar e para eu frequentar os cultos da mocidade. E ele respondia todas as perguntas que eu tinha sobre por que Deus criou o ser humano
Se Deus sabia que o ser humano ia pecar. O pastor tinha respondido: menina, pare de blasfemar. Mas esse líder da mocidade respondia todas as minhas perguntas. E ao cabo de 7 meses eu pedi batismo. E quando Deus então falou para mim: agora você vai ser missionária. Falei: sim, Senhor. Só que logo depois, quando eu ia entrar na faculdade no primeiro dia, a nossa universidade, que era o único lugar onde descendente chinês podia estudar, foi queimada no meu segundo dia na universidade. Então eu falei: Senhor, agora basta. Agora eu vou procurar um país onde eu posso andar livre, sem ninguém olhar para a cor da minha pele ou para o formato dos meus olhos. Eu nunca tinha ouvido falar do Brasil. Aí o meu pai pegou, caiu na mão dele uma cópia de Xerox de uma carta que disse: no Brasil não tem diferenciação racial. Todo mundo vive como numa panela de mistura de raça. Eu falei: ô papai, é para lá que a gente vai. Aí eu fiquei sabendo que aqui não neva. Eu falei: meus amigos foram para a Alemanha, lá é frio, que bom, que é país tropical. Quando eu soube que no Brasil come arroz, eu falei: pai, é para lá que a gente vai. Porque na Indonésia come arroz 3 vezes até no café da manhã. 36 anos eu vim para cá, com mágoa contra a minha própria terra natal. Trabalhei 20 anos como profissional. Ao cabo de 20 anos o Senhor falou: larga o teu trabalho e me sirva de forma integral. Vocês sabem o que eu faço hoje? Envio missionários brasileiros para a Indonésia. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez sofrer, porque o Senhor me fez indagar qual é o sentido e significado da vida. E hoje eu sei porque que eu tive que passar por todos esses sofrimentos. Porque Ele tem um propósito bom, perfeito, agradável para a vida de cada um de nós. Cada um de nós, quando a gente foi criada, Deus tem um propósito. Somos nós que muitas vezes a gente se desvia. Às vezes a gente pensa, entregando toda a nossa vida ao Senhor Deus, a gente se assusta. A gente pensa que eu não tenho mais controle da minha vida na minha mão. A gente tem medo de que a gente tem que abrir mão de muita coisa que é cara para nós. Engano nosso. Isso é enganação do adversário. Pelo contrário, quando a gente entrega tudo da nossa vida, é que o Senhor toma conta de nós de forma perfeita. Quando a gente não segura mais nada aqui da nossa vida na nossa mão, é quando então o Espírito de Deus pode trabalhar livremente, cuidando da nossa vida da melhor forma, porque nós somos menina dos olhos dele. E Ele é Deus todo onipotente, Deus todo onisciente, Deus de amor. Não tem melhor cuidado que a gente pode ter na nossa vida
do que quando Deus que cuida de nós. E eu sou professora de missões. Ajudo a preparar, então, os brasileiros que vão para outras culturas, outros países. Até que um dia, no ano retrasado, me pediram para falar no Congresso de Adoração e Adoradores. O título era Adoração e Compaixão, Adoração e Missões. Eu lembro que quando eu ia falar, eu estava sentada ao lado de um amigo meu, um dentista, que tinha ido comigo para a Índia para servir as tribos nas aldeias indianas. Quando eu ia subir, ele falou: pegue leve, Margareta. E alguns perguntaram, por que colocaram esse tema no Congresso de Adoração e Adoradores? O que a adoração tem a ver com missões? Eu peguei o dicionário teológico para ver o que quer dizer a palavra adoração na língua original na Bíblia. Adoração no Antigo Testamento significava o serviço tal como escravo e empregado ao seu senhor. Os servos de Deus prostrados que manifestam temor reverente, admiração e respeito. Pode ser individual, pode ser em conjunto com toda a congregação, através de louvor público, orações, oferta sacrificial de manjares, que são as expressões de amor e gratidão a Deus. Quando então os israelitas ficaram fora de Israel durante o exílio, a adoração era expressada através de culto nas sinagogas, que incluía orações, leitura, exposição das Escrituras. Com a vinda de Jesus Cristo, no Novo Testamento, a adoração no templo e nas sinagogas não precisavam mais de sacerdote. Aí então se tornou verdadeira latreia, serviço prestado a Deus no templo e serviços prestados ao próximo. Porque a manifestação do nosso amor a Deus é através de servir ao próximo. E em todas as atividades de adoração, a ênfase era sobre o Espírito de Deus, o amor, a devoção íntima do coração. Acima de tudo, a adoração é expressão de amor. Aquele amor com todo o coração, força, entendimento a Deus. Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é para amar a Deus. E se a gente vê, a adoração tem então raiz na gratidão. Porque Deus nos ama a ponto de dar o seu Filho unigênito para morrer por nós. Muitas vezes quando a gente, principalmente quando foi lançado o filme Jesus, o filme Paixão de Cristo,
Todos choraram. Mas na realidade a gente nem precisava desse filme para nos conscientizar do grande amor de Deus para conosco. Porque a Bíblia nos disse, a Bíblia tem nos dito o quanto Jesus sofreu ao morrer por nós, de tanto amor por nós. E não basta isso, todo dia a gente está sentindo a cada minuto o grande amor de Deus. Se Ele tirasse a mão dEle que nos sustenta, nem viver nós podemos, nem respirar nós podemos. É essa consciência que faz com que a gente o ama e a gente o adora. E a nossa experiência pessoal dessa gratidão e dessa salvação deve gerar em nós, então, compaixão para com os outros que não têm ainda essa experiência da salvação. Por exemplo, nós que somos adultos, se a gente vê uma criança que vai atravessar a rua e um caminhão pegaria, com certeza a gente vai fazer um movimento para salvar a criança para que não seja atropelada. É a mesma coisa que devemos sentir para com os outros. Nós que já experimentamos na nossa vida a grande graça do Senhor, a gente deve então sentir medo pelo destino de quem não conhece ainda ao Senhor, ainda não é salvo. Impossível. Quem já sentiu a grande graça do Senhor na sua vida, é impossível que a gente cale a boca e não compartilhe. É impossível que a gente feche o nosso coração para com o sofrimento dos outros. Esse congresso, para mim, está sendo muito além da minha expectativa. Deus, Espírito Santo, está trabalhando nesse congresso. Desde a primeira noite até agora, todos que ministraram estão ministrando a palavra que vem do próprio coração do Senhor. A Ana Paula falou na primeira noite que devemos ter esperança de que o Brasil vai mudar e vai ser transformado. O pastor Gustavo falou, nós somos sal e luz. Sal não só dá sabor. Sal evita com que as coisas apodreçam. Sal é para manter, para que as coisas de alimentação não venham a apodrecer. Essa é a função do sal. E nós somos o sal do mundo. A luz, quando tem sol, não há necessidade de luz de candeia. Mas numa escuridão, uma vela só vai fazer toda a diferença. Uma só vela. Uma vez eu estava no interior de Timor-Leste, que só tem luz das 6 da tarde até meia-noite. A nossa equipe trabalha lá. E fui para lá para fazer retiro com os nossos obreiros brasileiros. Então, lá pelas tantas, precisava sair do quarto para ir para o banheiro que é fora da casa. Mas estava tudo escuro, não tinha nada acesa de luz. E eu estava dormindo com mais umas irmãs, e no chão as obreiras estavam dormindo no colchonete.
Sem luz, eu ia pisar nas moças. Então eu fiquei ali desesperada, sem saber o que fazer, porque não tinha como me movimentar sem algo que ilumina. Aí de repente no quarto de frente, alguém saiu com uma lanterninha, uma vela só, não me lembro, mas era uma coisa pequena. E eu vi a luz pela fresta da porta do quarto. Mais do que rápido, eu olhei o meu caminho, desci e fui. Quando cheguei no corredor, quando saí da casa, eu vi uma fila atrás de mim. Todo mundo dentro da casa estava esperando a luz para poder ver como se locomover. Uma vela só iluminou toda a casa. Então, irmãos, amados, não falam que a escuridão é tão grande que você não pode fazer diferença. Que uma pessoa não faz diferença. Faz sim. Porque aonde tem a presença do Espírito Santo, tem a luz alumia, a luz faz diferença. Por outro lado, o sal que não tem mais sabor, o sal que se torna insípido, só serve para ser jogado fora e pisado. Temos que lembrar sempre que tudo que tem de exortação na Bíblia tem os dois lados da moeda. Assim como para nós significa um dia galardão, para outras pessoas significa choro e ranger de dente. Por isso a nossa responsabilidade é muito grande, sim. Como seguidores de Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo. Cada dia temos que ser mais transformada para ser como a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? Ele olhou para a multidão e ele sentiu compaixão. Ele se compadeceu ao ver multidão que parecia perdido, como ovelhas sem pastor. Porque não apareceram os pastores para pastorear as ovelhas, para mostrar o caminho. Como seguidores de Cristo, nós temos também essa compaixão pelos perdidos, pelos sofredores e pelos necessitados. Quando estamos prostrados em adoração, em temor reverente de adoração a Deus, devemos expressar esse amor de Deus em nós, olhando ao nosso próximo. Entendemos de que até a natureza está sofrendo cada vez mais o efeito do pecado do ser humano. 2 anos atrás, nunca ninguém ouviu falar da palavra tsunami, certo? Hoje, se torna parte do vocabulário aqui no Brasil. Quando tem algum rebuliço, falaram veio tsunami. E a gente sabe que tsunami foi um dos efeitos da falta de mordomia do ser humano para com a natureza. Depois de tsunami veio o terremoto no Paquistão, onde dezenas de milhares de pessoas morreram. Já vieram furacões, enchentes. Todos nós fomos levados para pensar: o que está acontecendo no mundo? O segundo passo é para pensar:
que a igreja tem a ver com isso? Se a igreja é sal e luz do mundo, o que a igreja tem a ver com isso? Impossível a gente simplesmente assistir de camarote na sala da nossa casa a cenas de televisão de grandes sofrimentos e a gente tem uma reação emocional de calejados, como se a gente não soubesse mais separar se era filme de ficção do Steven Spielberg ou se era verdade que tem gente, milhões, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas que estão sofrendo. Eu fico incomodada quando vou para os lugares. Vejo ONGs, as organizações que não são cristãs, estão lá. Quando cheguei em Timor-Leste em outubro de 99, 6 semanas depois da destruição, 90% de toda a infraestrutura de Timor-Leste foi queimada. Você sabe o que é um país onde você tem milhares de dólares no bolso e você não tem nada para comprar? Absolutamente nada. Não tinha comida, não tinha bebida, não tinha água, não tinha arroz. Nada para poder comprar para comer. Tudo queimado. E eu vi ONGs. Eu vi pessoas lá ajudando do mundo inteiro. E eu não vi crentes. Perguntei ao Senhor, Senhor, cadê o sal e luz do mundo? E eu voltei ao Brasil. Eu louvo ao Senhor. Quase cada quarteirão tem uma igreja. Às vezes num quarteirão tem 3 igrejas de 3 denominações. Mas estamos fazendo diferença ou não? Nós somos quanto? 25, 28 milhões de brasileiros. Isso é o que? 18% da população brasileira. E a gente permite que a situação chegou aonde chegou. Aqueles artigos que pastor Gustavo leu anteontem de manhã me perturbaram tanto essa semana, aquela revista, que eu não consegui colocar a revista com a capa para cima, porque o rosto da menina que mandou matar o pai estava na capa. Eu guardo essa revista virada, porque eu não aguento ver. E vocês sabiam que os pais daquela menina eram membros de uma igreja? Eu e o pastor daquela igreja celebramos um casamento de 2 jovens membros. Ela era da minha igreja de língua indonésia e o rapaz era da igreja dessa igreja alemã. Me incomodou demais. Como é que a gente pode ficar calejada e acha que a gente não pode fazer nada? Podemos sim. Devemos. Porque a igreja é sal e luz do mundo. Sal evita a podridão. Luz alumia o caminho para ninguém tropeçar. Uma vez no ano 85, o meu irmão me entregou uma revista que é distribuída a bordo do avião. Revista de companhia aérea, onde tinha um artigo sobre um país para turismo. O país escolhido daquela revista era Singapura.
Então o repórter, o jornalista colocou na revista: Singapura é um país de primeiro mundo. Singapura é um país onde você come bem por pouco dinheiro. É o país mais limpo do mundo. É o país mais organizado do mundo. Tem isso de pontos turísticos. No meio do artigo, o jornalista colocou: e em Singapura não há corrupção. De cima para baixo, de baixo para cima não há corrupção. E sabe o que o jornalista escreveu como a razão por que não tem corrupção? Porque em Singapura 10% da sua população é cristã. Os parlamentares são cristãos. Metade dos estudantes universitários da Faculdade de Medicina é cristão. E isso é um artigo a bordo, artigo de uma companhia aérea, não é artigo cristão. Podemos e devemos fazer diferença. Devemos fazer parte da transformação. Transformação é contagiosa. Eu louvo ao Senhor que por onde nós temos enviado equipes brasileiros nos lugares de sofrimento como em Timor-Leste, na Indonésia, principalmente depois de tsunami. Deus está sendo glorificado através de um punhado de brasileiros. Cada vez que envio equipe, faço camiseta assim: Brasil. Eu falei que eu sou mais brasileira que muitos de vocês. Eu tenho orgulho santo quando eu vejo as pessoas chegarem a nós, falando: vocês do Brasil, obrigada por terem vindo. Um punhado de gente lá em Timor-Leste. No ano 2000, os perseguidores queimaram uma igreja protestante, igreja evangélica. Espancaram o pastor até a morte. Espancaram a esposa grávida que queria ajudar o pastor. Quando enviamos uma equipe em julho de 2002, a nossa equipe não podia nem descer do carro. Os perseguidores falaram: se vocês descerem, nós vamos bater. Ficou todo mundo orando dentro do carro. E voltaram então para um pouco mais abaixo da montanha. Nós estamos no pé da montanha. Essa aldeia onde a igreja foi queimada e pastor assassinado é no topo da montanha, quase de 3.000 metros de altura. E a nossa equipe faz pré-escolas, curso de português, curso de informática, clínica móvel. Quando era outubro do ano 2003, aqueles perseguidores lá do topo da montanha da aldeia mandou chamar o pastor local de onde a nossa equipe brasileira está e falou assim: queremos o que vocês têm. Agora nós vimos que os evangélicos não são um diabo. Vimos que vocês podem viver em harmonia. Quando era Natal, então enviamos uma equipe. Passamos o filme Jesus. Terminou o filme Jesus, ninguém conseguiu levantar da cadeira. Estava todo mundo, parecia colado na cadeira. Estava todo mundo chorando. Ninguém queria ir embora até altas horas da noite. Quando era culto de final do ano,
Os perseguidores vieram no culto e falaram: perdoe-nos. Vamos ajudar agora a reconstruir a igreja, os perseguidores falaram. Não só com mão de obra, como também com matéria-prima e dinheiro. Um punhado de brasileiros trabalhando. Sabe quantos missionários nós temos agora em Timor-Leste? Cabe numa mão só. Recebemos monte de pedidos, convites, regiões que não têm nenhuma presença evangélica. Mas nós não temos brasileiros para enviar mais. A nossa equipe, o líder do campo é enfermeira, que leva a clínica móvel nas aldeias, onde não existe nenhum atendimento médico, onde uma aldeia durante 25 anos nunca recebe nenhuma visita de algum carro, porque não tem nem estrada para poder passar carro. Fizeram um mutirão para que o nosso carro de 4 tração pudesse subir. Quando eles saíram de férias e voltaram de férias, quando estavam chegando na sua casa, o povo da aldeia levantou, bateu palmas. De tão amados que eles são. E não era só isso. No dia do Natal, a nossa líder do campo recebeu o telefonema da secretária do ministro de Relações Exteriores, convidando a ela para ser convidada especial do aniversário do ministro. Ela não conta para mim porque ela é muito humilde. É uma outra missionária nova que ficou de queixo caído e contou tudo pedindo para que eu não passe para frente, porque são muito humildes para se gabar. Não é gabar que eu estou fazendo. É para a glória de Deus. Ninguém pode esconder a luz. A luz brilha. Quanto mais escura as trevas, mais brilha a luz, dissipando as trevas. Você pode fazer diferença. Você deve fazer diferença. Eu gostaria agora de mostrar para vocês alguns minutos de lugares onde um punhado de brasileiros estão fazendo diferença. Vamos ver então a situação de projetos em Timor-Leste. Espero que dê para ver, porque a claridade é muito forte. Timor-Leste é metade de uma ilha de Timor, que foi destruída em setembro de 99, quando rejeitaram a ocupação da Indonésia, escolhendo a independência. Queimaram 90% da sua infraestrutura. E nós entramos lá em outubro do ano 2000. E em janeiro, em outubro de 2002, montamos a primeira pré-escola, que quando os nossos missionários perguntaram aos timorenses: que nome vocês querem dar para essa pré-escola?
o povo local falou, Fua Domi, que significa coração que ama. O amor é o que o mundo pede, é o que o mundo carece. E eles veem nitidamente a diferença de uma ONG que mal e mal tem dinheiro, mas nós sustentamos as crianças, damos de comer, e eles veem isso, a diferença, eles falaram é amor. No ano passado a escola foi então escolhida para ser escola modelo nacional. A escola é pequenininha, a escola não tem muita coisa. Sabe o que os pais falaram? Porque tem amor. Além da pré-escola, nós temos também curso de português. Nós treinamos professores timorenses e quando foram treinadas, então abrimos mais pré-escolas com elas. Português foi a língua escolhida pelo povo de Timor. Porém, somente 10% da população fala português. Qual é o país no mundo onde tem mais de 25 milhões de evangélicos falando português pelos cotovelos? Só tem um país no mundo, Brasil. Damos também curso de informática como profissionalização. Cada formatura é uma ocasião, porque os jovens podem conseguir, então, emprego. A clínica móvel, uma van de 4 tração, passando por estradas que mal e mal dá para passar. E o povo que é contra o evangelho hoje, nas aldeias onde a clínica passa, hoje pede os filmes bíblicos. Hoje pede trabalho com as mulheres, pede mais testemunho. E nós aproveitamos também, claro, onde tem perseguição, para formar obreiros fortes e firmes. Cursos de família cristã, escola bíblica, a primeira em 400 anos da história de Timor-Leste. Estamos agora com um projeto de reconstrução integral. Primeiro seminário de nível bacharelado, que se Deus assim abençoar, vamos começar a abrir em outubro esse ano. Depois tem outro país, maior país muçulmano do mundo, onde nós cuidamos de 29 órfãos. Não são órfãos comuns, são órfãos vítimas. Olha como as igrejas foram queimadas. Mais de 1000 igrejas já foram destruídas. Tiramos os órfãos para cuidar então de uma forma cristã. Para cuidar, para tratar, lidar com o trauma deles. E o último projeto é baseado em tsunami. O que vocês não sabem, não é verdade que só 300.000 pessoas morreram durante o tsunami. O governo não quis divulgar, mas mais de 1 milhão de pessoas morreram durante o tsunami, só na Indonésia. Porque lá é o epicentro de tsunami.
Lá é onde começou, lá é onde as placas tectônicas se separaram. Então, é só 150 quilômetros daquela ilha de Sumatra. De acordo com o povo local, mais de 1,5 milhão de pessoas teriam morrido durante o tsunami. E louvado seja Deus, no 12º dia depois do tsunami, enviamos a primeira equipe de médicos e enfermeiras brasileiras. Durante 3 meses que o governo permitiu para a gente trabalhar, enviamos 19 pessoas. Uma equipe cada 2 semanas. Lá a lei proíbe de falar sobre Jesus. É lei islâmica. Se você falar sobre Jesus, você é expulsa, se é estrangeira, ou você é preso. A destruição foi tão grande que eles permitiram a entrada de estrangeiros. Porque até o 4º dia depois do tsunami, os estrangeiros serão proibidos de entrar nessa região. Olha as valas massais. Cada vala massal, assim, vala comum, contém mais de 10 mil cadáveres. Navios foram arrastados até 12, até 25 quilômetros adentro da cidade, porque as ondas chegaram a 30 metros de altura de lama preta. Havia então uma senhora que eu encontrei no aeroporto. Ela estava com roupa islâmica totalmente fechada. Ela abriu a coberta, mostrou 23 pontos de ferimento na cabeça e a perna também machucada. Ela contou. Quando as ondas de tsunami chegaram, ela estava segurando um filhinho pequeno em cada mão. A lama preta que foi revolvida do fundo do mar entrou na narina dela. Então ela fez esse movimento para expelir a lama preta. Quando ela fez esse movimento, as ondas tiraram os 2 filhos da mão dela. E ela falou, cada vez que ela fecha os olhos, ela revê mentalmente a cena. Um outro que foi então perguntado, o que você sentiu quando as ondas estavam levando você? E você viu a sua família levadas à morte pelas ondas? A pessoa respondeu, eu morri. Como é que a gente ministra a alguém morta emocionalmente? Como é que a gente ministra as pessoas que se sentiram culpadas por estar vivos? Como é que a gente ministra as pessoas que se sentem culpadas por não ter morrido juntos com os seus amados? Você tem alguma resposta? Eu não. Quando choraram, eu simplesmente só podia abraçar. Numa cultura onde não se abraça no Oriente, virei totalmente brasileira. Abracei. Só precisou isso para elas botarem para fora o sentimento. Aquela moça de cor-de-rosa falou, isso é alerta de Deus. Se nós não arrependermos, coisa pior ainda virá. E sabe como é que eu cheguei a conversar com ela? Num lugar onde não pode falar sobre Jesus. Não sou cantora, né? Cantei. Cantando que Jesus é o único
que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará. Hoje, baseada nessa ministração de brasileiros, cada um ficando entre 2 semanas a 4 semanas, atendendo as vítimas de tsunami, nós abrimos um centro comunitário, cuidando de 33 moças órfãs. Vítimas de tsunami. Agora vivem conosco, aprendem alguma coisa de profissionalização. Recebemos convite até para enviar professores. E sabe o que falaram no centro comunitário? Margareta, por favor, envie brasileiros. Porque brasileiros são carinhosos. Porque brasileiros sabem se aproximar das pessoas e mostrar a emoção. Olha as nossas meninas. Uma me abraçou e chorou sem parar e falou: eu só tenho uma coisa para pedir. Ore por mim. Ore por mim, por favor, ore por mim. Só isso. Nós vamos ver agora como que se evangeliza num lugar aonde não pode falar o nome de Jesus. Nós vamos ver, é uma irmã minha, é a minha irmã caçula, que tem dom de trabalho de ministração com crianças. Enviamos então ela para acompanhar um pediatra cirurgião do Brasil. E sabe qual a estratégia que ela usou para ministrar? Onde não pode falar o nome de Jesus? Cantando, começando no banheiro. Perguntaram: o que você cantou tanto no banheiro? Aí falaram: canta aqui. Ela começou a cantar. Repetiam junto com ela. Aprenderam a cantar junto. No final, pediram Bíblias. No final, pediram para ser levados para cultos. Quando a próxima equipe depois dela veio, falaram para a pessoa, uma dentista que enviamos: ouça essa. Deu o celular que tinha canção. Era a canção da minha irmã gravada, falando de amor de Jesus. Eu vi camiseta que eu louvo ao Senhor. Pastor Gustavo usou na primeira noite. Louvor e missões. Louvor em missões. Foi a estratégia usada sem sabermos lá, num lugar onde não pode pregar. Pregamos cantando. Pode passar? Deu para passar? Vamos ver o testemunho dela. Eu estou com grande expectativa do movimento de louvor e adoração em missões. A igreja brasileira toda em missões.
Porque a adoração é com toda a nossa vida. Consegue passar? A parte do evangelismo. Não está? Nem Indonésia menangis. Tenta passar Indonésia menangis. Nesse lugar de tsunami, durante 400 anos, não houve nem um cristão. 4 milhões de população e não tinha nem um cristão. Depois de tsunami, dizem que metade das organizações que deram ajuda lá eram organizações cristãs. Hoje, já temos batismos. Enviamos médicos, enfermeiras, até cirurgião dentista para suturar as feridas. No final enviamos engenheiro, pessoas com dom para crianças. Fazemos até trabalho manual. Sabe aquelas miçangas, trabalho para fazer, que nem bandeira brasileira? Fomos dar isso para crianças. Sabe aonde? Nas mesquitas. Nem no meu sonho sonhei que um dia ia estar lá com mais 30 pessoas ministrando nas mesquitas e ainda o povo falando: volte amanhã, por favor. E na semana passada recebi carta, e-mail, do nosso parceiro local falando: vamos levar os profissionais brasileiros para aquela mesma mesquita onde a gente tinha ido da outra vez e agora vai montar uma obra lá. Irmãos, não é só missão possível. É missão que nós, como a igreja brasileira, devemos fazer. Porque o brasileiro agora está sendo bem quisto em todos os países no mundo. Por causa de futebol, por causa de pentacampeonato. Agora você usa essa camiseta Brasil, você passa em qualquer lugar. E ainda ficam perguntando: você é do Brasil? É engraçado, né? Eu assim e todo mundo acha que eu sou brasileira. Aí eles ficam todo aberto para nós. No pior sofrimento, não tem comida, não tinha água. Quando viram a equipe de brasileiros, eles ficaram: brasileiros? E ficaram batendo papo. Por isso eles estão pedindo mais brasileiros. Ia carregar as coisas de helicóptero. Então o que a gente carregava? Não dá para passar. Água potável, Dá? Pode passar. Essas regiões,
Porque Dá o nessa som. água para você tomar banho, Esse você que sabia, vocês vão com ouvir. certeza absoluta, que tinha corpos boiando antes daquela água chegar até você. Tem que servir ao Senhor. Agora, o que foi muito interessante mesmo é como evangelizar pessoas num lugar onde você não pode nem falar o nome de Jesus. Como você pode mostrar a palavra de Deus se você não pode nem carregar e mostrar que tem uma Bíblia? Como pode, assim, uma mulher que não seja da religião chegar lá se ela tem que cobrir todo o seu cabelo e ficar debaixo de um chadori, como fala, né? Então, primeiro você tem que fazer muita amizade. Você tem que demonstrar na prática o amor de Deus. Não adianta você falar se você não fizer. Já mais ou menos na segunda semana, já estava mais próximo do pessoal. Mas eu estava com tanta vontade de falar o nome de Jesus, tanta vontade, e eu não podia, que eu comecei a falar o nome de Jesus no banheiro, pra cá. E eu falava o nome de Jesus através de música. Eu cantava músicas lá dentro do banho. Depois eu saía e ficava agindo normalmente. Só que depois de um tempo, o pessoal falava assim: Esther, você canta tanto dentro do banheiro, por que você não começa a cantar fora também? Eu falei, então tá bom, já que vocês estão pedindo, eu vou começar a cantar fora também. Aí eu cantava fora. Depois de um tempo, os homens começaram a cantar junto comigo. E as meninas, elas não dormiam se eu não cantasse para elas. Qual música que eu cantava? É aqui. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar. Depois de um tempo, eles perguntaram assim: mas Esther, o que a gente está cantando mesmo? E eu comecei a traduzir. E nessa tradução, porque no final da música, ela fala assim: você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e conhecer o amor de Deus, se entregando a Jesus. Essa foi uma das maneiras que eu achei de poder estar evangelizando eles. Outra maneira também, toda vez que eu atendia as crianças, eu pegava a criança de colo e eu perguntava para sua mãe: mamãe, eu posso fazer com que ela durma através de uma canção? A mãe deixava, então eu atendia uma criança e cantava para ela. Só que eu cantava uma oração. Você, quando está num país muçulmano, você pode orar e deve orar de olhos abertos. Você pode orar também cantando. Isso foi o que eu descobri. O que eu cantava para as crianças de lá? Eu cantava para o Senhor Deus abençoá-los. Eu tenho certeza absoluta que Deus escutou e Deus está abençoando aquelas crianças também. Como que é a música? É assim. Bahasa Indonésia menangis. Como vocês viram, ela descobriu a estratégia de evangelizar cantando. Num lugar onde quando a gente chegar e falar, pregar, a gente expulsa. E aqui eu entendo, quem está aqui é porque tem algo a ver com louvor e adoração. Ou porque é seu ministério na área de louvor da igreja, com certeza tem a ver com muita afinidade e com dom de louvor. Está aí uma estratégia que Deus deu para a igreja brasileira. Tanto individualmente como pode ir como conjunto. Porque o povo lá gosta também de cantar. Agora nós vamos ver, também através de canção, um pedido, um grito por socorro. Numa crise existencial de 2 milhões de pessoas pós-tsunami, eles estão indagando quem é Deus. Se esse Deus que eles têm seguido durante centenas de anos, de repente permitiu um sofrimento tão grande,
a ponto de mais de 1 milhão de pessoas morrerem de uma forma drástica, trágica, e mais de 2 milhões de pessoas que estão vivendo em refugiados, como refugiado em tendas e campos. Eles estão indagando. Eu entendo que nossa igreja brasileira devemos olhar para onde o Espírito Santo de Deus está soprando. A nossa estratégia e o nosso ministério não depende de nós. Depende do Senhor da Seara. Depende do Espírito Santo de Deus, que é o Senhor de todos os dons espirituais. O Senhor da Seara, o Senhor do campo, o Senhor Deus movimenta a situação mundial. Agora que o brasileiro está sendo muito bem quisto em todos os campos, é hora da igreja brasileira também entrar nos campos onde o próprio Senhor Deus já está trabalhando no coração do povo. Podemos olhar esse grito também através de canção. Essa canção foi composta por muçulmanos. Senhor, é tão forte a onda da tua ira. O Senhor atirou o seu dedo e o mundo ficou pasmado. Senhor, talvez eu tenha te deixado de lado. Eu não ouvi a tua alerta. Eu te magoei até a barriga da terra. Perdoe-nos, Senhor. Tu que és poderoso. Não continue irado. Tu que és amoroso, perdoe pecado. Nos deixe ver a luz do sol. Senhor, nos perdoe. Nos ajude. Senhor, nos perdoe. Senhor, nos perdoe. Nunca mais eles falaram o nome do Deus deles. Se adoração é compaixão ao próximo, adoração é ação de compaixão ao próximo, a todas as terras, a todos os povos, a todas as nações, cantamos um cântico novo para adorar ao Senhor. É essa a tarefa que eu entendo que o Senhor está colocando de frente da igreja brasileira. A resposta depende de cada um de nós. Queremos ou não nos envolver? Queremos ou não que o Senhor nos use? Que a gente cumpra o propósito quando o Senhor nos criou? Que a igreja cumpra o propósito de tanta bênção que o Senhor derramou à igreja brasileira? Que o Senhor abençoe a todos.
coisa que eu tenho ouvido nesses dias é que para a gente se mover na compaixão, para a gente ter uma real compaixão, a gente precisa chegar perto da miséria e olhar de perto. Olhar de perto, se envolver com o sofrimento dos outros, se envolver com o sofrimento do nosso próximo. E é tempo de nós, como igreja brasileira, nos envolvermos com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão chorando. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você vai fazer essa oração comigo nessa hora. Compaixão. Nós precisamos de compaixão. Nos ajuda, Senhor. Seja quebrantado e humilde para atrair o teu coração. Que o meu coração se mova com a mesma compaixão que move o teu coração.
Ajuda-nos a ser movidos pelo Teu Espírito, a olhar a miséria de perto, Senhor, e a fazer algo, a estender a mão, Senhor. Leva-nos, Senhor, como igreja brasileira. Leva-nos além das nossas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro que o Senhor marque cada um aqui nestes dias. Oh Deus, nessa hora, marca, Senhor, cada um. Marca, Senhor, marca o coração de cada um com a Tua compaixão, Senhor. Aquilo que move o Teu coração, Deus, que mova o nosso coração, Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê a mão para a pessoa que está aí do seu lado um instante.